agradecer a Deus pela vida da Aurinete, pela sua visão de alcance com as crianças e principalmente tanto nessas gerações e também em relação aos pais, né? Que são os responsáveis, que são os comissionados para o ensino. Tudo aquilo que o seu filho, que o seu neto, que a sua criança aprende aqui na igreja, na verdade, o que ele ouve aqui na igreja, ele precisa realmente, isso é só um reforço do que ele já aprende em casa. Então essa realmente deve ser a ênfase. A missão de ensinar, de educar os nossos filhos é dos pais. Foi realmente dada a nós, os pais, segundo o coração de Deus. Queridos, sobre esse tema, Jardim da Inocência, né, que a gente percebe e verifica o coração da criança, eu quero assim, já de primeiro compartilhar com vocês uma experiência que eu tive quando nós recebemos aqui no Mato Grosso do Sul a carreta missionária, isso aconteceu dia 7 de setembro, lá em Iguatemi. Nós tivemos o privilégio de ir até Iguatemi e receber a carreta missionária lá. E essa carreta missionária ficou na Igreja Batista, primeira Igreja Batista em Iguatemi, e fiquei lá juntamente com o Malenir, o pastor Valdir, e nós depois fomos para o local onde a carreta iria fazer todo aquele trabalho de acolhimento com as crianças, com as famílias, num bairro ali distante do centro da cidade de Iguatemi. Aquele dia, Deus falou muito grande ao meu coração, principalmente em relação a essa inocência da criança. Quando nós chegamos lá, já tinha muitas crianças. E tinha uma criança, uma menininha de 4 anos de idade, 4 para 5 anos de idade. O nome dela é Sofia. E a partir daquele momento, aquela menininha realmente, hoje ela já faz parte da minha agenda de oração e eu oro por ela todos os dias. Eu adotei aquela criança em oração. Quando eu cheguei lá, quando nós chegamos, então vimos toda aquela equipe do pessoal trabalhando e o pessoal ia fazer trabalho com assistência médica, odontológica, trabalho com as crianças e tudo mais, e outras atividades. Me chamou muita atenção essa menininha. Todas as outras crianças estavam sentadas assim na beirada perto do meio-fio do asfalto, naquele bairro onde estava aquela rua, onde estava interditada. E eu simplesmente abaixei, fiquei no nível daquela criança e perguntei o nome dela. Perguntei a sua idade, perguntei a sua família, me importei com ela. Irmãos, foi suficiente para ganhar aquela criança. Às vezes você fala, mas essas ideologias que o pastor está dizendo, todas as outras coisas que está, o diabo está lançando aí para tirar as nossas crianças, tirar o foco, as crianças não vão alcançar. Irmãos, quando você se aproxima e fica no nível, e quando a gente sabe que todas essas informações, todas essas situações não chegam como uma situação desesperada, assustadora para as crianças, chega de uma maneira sutil, de uma maneira suave, para conquistar a primeira confiança delas. E olha só o que aconteceu. Eu simplesmente fiz algumas perguntas para essa criança. Essa menininha ficou o dia inteiro no meu pé, o dia inteiro. Onde eu ia, todo mundo já sabia. Você adotou uma criança? Eu adotei. À noite, 5:30 da tarde, tinha um culto de evangelização. Eu disse, antes de ir para o culto, eu vou lá na casa do pastor, eu vou tomar um banho, vou trocar de roupa e vou vir aqui de novo. Você vai vir? Ela disse, eu venho. Eu imaginei que ela iria para casa, tomar uma banho e viria com o pai, porque ela tem uma família funcional. Os pais, todos certinhos, mãe, os filhos, os irmãos, tudo certinho. O pai trabalha. Olha só o que aconteceu. Quando eu cheguei lá, essa menininha já estava lá. E ela já estava me procurando. E essa menininha, eu percebi que ela ficou o dia todo atrás de mim. E eu trabalhei aquele dia. E eu estava com as pernas já cansadas. Você imagina aquela criança. E ela ficou do meu lado. Não tinha cadeira. E depois o missionário levantou e falou assim, bom, eu vou ficar aqui. Sentei. E a menininha veio e sentou no meu colo. Queridos, aquela criança adormeceu o culto. Ficou no meu colo. E ela pegou um sono. Sabe, parece aquele abraço de mãe? Ela parece que estava num abraço de mãe. Ela simplesmente descansou, dormiu. E eu percebi que aquela criança estava sozinha.
Não tinha mãe, não tinha pai, não tinha irmão, não tinha ninguém. Ela foi sozinha para o culto, à noite. Isso já era 8h pouco da noite. O pastor Elias falou assim: Marta, nós precisamos ir embora. Eu falei: eu não vou deixar essa criança aqui. A menina dormiu. E aí, e agora? Vamos mobilizar a igreja para encontrar alguém responsável por aquela criança. Encontrei uma irmã que assumiu a responsabilidade, que encontrou um vizinho, uma criança que era vizinha, que sabia onde que essa menininha morava. Então a irmã disse: eu vou levar. Coloquei a menina dormindo nos braços da irmã, e ela disse: eu vou levar para a casa dela. Falei assim: irmã, está nas suas mãos, sob sua responsabilidade. Se eu quisesse pegar essa criança e colocar no carro e trazer para o Campo Grande, eu trazia. Dormir. Você está percebendo a inocência da criança? E as coisas que o mundo tem para as crianças não é para a gente. Eu falo: mas isso aqui é coisa boba. Mas dá atenção para uma criança. Converse com ela, se importa com ela, para ver se ela não fica do seu ladinho. Irmãos, isso é muito sério. Como pai, como mãe, como avô, como tio, como igreja, como discípulo de Jesus, nos preocuparmos com as crianças. As impressões que as crianças recebem ficam distintas e convictas na mente depois que 70 anos já se passaram. Então cuidemos que tais impressões sejam para os mais altos propósitos da vida das nossas crianças. Amém? Amém. Você está disposto a isso? Que realmente nós possamos voltar para a palavra de Deus, buscar na palavra de Deus a orientação para a resposta de todas as situações que possam vir. Se uma criança cresce com a orientação e com a experiência, não a sua experiência, mas a experiência, que ela tem experiência, que Deus existe, que Deus ama ela, e que você pode ser um canal de bênção na vida delas, e que você também pode ser a expressão do amor de Deus na vida delas, pode vir o que for, quando adolescente, quando jovem, não se desviará dos caminhos do Senhor. É a promessa do Senhor, e ele saberá o que realmente é de Deus e o que não é de Deus. Nós temos hoje uma geração de pais, uma geração de adolescentes, uma geração de filhos, uma geração de jovens que precisa voltar, que precisa ter um reabilhamento, voltar para a palavra de Deus. Eu quero convidar você, quero desafiar você nessa noite a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6, os versículos de 4 a 9. E enquanto você abre aí, eu quero assim dar uma ênfase, explicar praticamente o contexto a qual eu estava vivendo nesse momento. Essa aqui eram as últimas palavras do líder chamado Moisés para o seu povo. Na verdade, essas últimas orientações de ensino, você imagina uma pessoa que está próxima a não mais permanecer na sua vida, e essa pessoa está preocupada com os ensinos, com os princípios, e que esse ensino permanecerão por outras gerações. Se você for perceber quais são as orientações que Moisés, como líder, que está ali nos seus últimos dias de vida. Você já conversou com alguém que praticamente está com seus últimos dias de vida? E que ela senta com você e diz: olha, pense hoje como que se você estivesse conversando, ouvindo Moisés, e que ele está nos últimos dias da sua vida. E você vai dar muita atenção, porque essa é a ênfase, o objetivo que ele quer para o seu povo. Assim também como Jesus no capítulo 15, eram as últimas palavras de ensino para os seus discípulos. Então, quanta importância, quanta relevância nessas orientações. Eu gostaria de pedir que todo o seu cuidado, o seu coração focado no que o Senhor tem a dizer para você. Hoje nós estamos completando 404 anos da Reforma Protestante no mundo.
404 anos. E nós podemos perceber que o legado, não só de Moisés, não só de Jesus, mas também o legado da Moisés também está direcionando: volte para o Senhor seu Deus, volte para o ensino da palavra. João 15, Jesus diz: permaneçam em mim, e as suas palavras permaneçam em mim, para que vocês possam dar muitos frutos. Martinho Lutero, quando pregou aquelas teses na igreja da Alemanha, ele estava praticamente deixando um legado. Isso fazem 504 anos. Ele estava deixando um legado para que nós possamos voltar para a palavra de Deus. Irmãos, então há diante de nós uma preocupação, uma reflexão, que precisamos voltar para a palavra de Deus. Tanto Moisés, tanto Jesus, tanto Lutero, como a reforma protestante, na verdade, como eu disse para vocês, o legado, o que realmente Martinho estava dizendo ali com a reforma protestante, era para que possamos voltar na palavra de Deus, porque é nela que nós vamos encontrar a resposta para todos os problemas que nós temos na nossa vida, para todos os problemas. E olha só, e quando Moisés aqui, como um líder que está prestes a deixar agora a sua liderança para um outro líder chamado Josué, ele também se preocupa com os pais, e se preocupa com os pais para que os pais possam permanecer na palavra, permanecer, que essa palavra fique no seu coração. E ele também está dizendo: a preocupação de Moisés não é só pelos pais, a preocupação de Moisés é pelos filhos também. Veja aí, se você encontrou, acompanhe. Quem não encontrou, acompanhe aqui na leitura. Olha só, é como se Deus estivesse dizendo assim: escute, ó povo de Israel, escute, ó igreja batista de Itatiaia, o Senhor, somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, ame o Senhor nosso Deus de todo o teu coração. Para quem que Moisés está dizendo isso aqui? Para quem? Para os pais, para todo o povo. Ele diz: ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Guardem no coração as leis que eu estou lhes dando hoje. Não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços, na testa, para não as esquecerem. E as escrevam no batente das portas das suas casas e nos seus portões. Meus queridos, como é que nós realmente possamos ter condições de ensinar, de transmitir e de inspirar, de influenciar a nova geração? Fé nas novas gerações. É isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Fé nas gerações, fé para os nossos filhos. Primeiramente, eu acredito que a ênfase de todo esse ensino, de toda a transmissão desse ensino, na verdade pode ser realmente que está totalmente relacionado ao amor dos seus pais, que nós pais temos para com Deus. Porque é isso que está bem direcionado, relacionado ao povo de Deus, aos pais. Olha, você precisa amar o Senhor de todo o seu coração, para que o seu filho possa amar o Senhor de todo o coração. O exemplo aqui, na verdade, a orientação aqui é direcionada para os pais, primeiramente para nós pais. Eu estou dizendo para vocês isso, irmãos, com um enorme espelho, diante de mim como mãe de Felipe com 24 anos, mãe da Denise com 23 anos de idade, Felipe já casado, agora já trabalhando aí, daqui com a sua família, com a sua esposa, daqui a pouco projetando também os seus filhos. Então eu digo para vocês como mãe, tudo que eu estou relacionando a pais, eu também relaciono com a minha pessoa. Você pode perceber que nós temos alguns versos, nesses versos aqui citados, nós podemos perceber alguns passos, algumas orientações, alguns caminhos que Moisés orienta o seu povo.
E primeiro dele é: ame de todo o coração, com as suas forças, com o seu entendimento. Guarde o seu coração, guarde essas leis no seu coração. E é interessante que a metodologia, Moisés, ele tem uma pedagogia incrível, porque ele sempre fala: repita, né? Coloca na testa, coloca no braço, coloca nos umbrais, repita. Por que ele disse isso? Porque nós podemos esquecer. Porque nós podemos esquecer, porque nós podemos nos dispersarmos, porque nós podemos nos deixar levar por outras situações. Tu ensinarás, outra tradução diz: tu ensinarás com todo o zelo e perseverança. Veja o que é zelo e perseverança no dicionário. Todo zelo e perseverança. Então, é necessário que eu tenha condições de ter uma disciplina para ensinar os nossos filhos. Meus queridos, é no viver diário, é no exemplo, é obedecer a palavra de Deus primeiramente, que nós vamos conseguir chegar ao coração dos nossos filhos, para que eles possam realmente ser alcançados na integralidade. Eu acredito que um pai e uma mãe prudente, eles sempre serão os melhores professores, sempre serão os melhores discipuladores para os seus filhos. Hoje, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos filhos estão precisando deste exemplo, desse referencial familiar. Muitos filhos estão com insegurança, sem esperança, por falta deste referencial, desse posicionamento familiar. Nós precisamos entender que esse exemplo, ele é o modelo a ser seguido. Como é que os seus filhos vão seguir os seus passos? O que realmente está no seu coração, no nosso coração? Os lares, eles podem ser a manifestação do céu ou do inferno. Qual é as impressões que o seu lar, que a sua casa tem dado em relação à palavra de Deus para os seus filhos? Os pais têm influência de ser bênção ou maldição na vida dos seus filhos? Isso é muito forte, meus queridos. Isso é muito forte. Às vezes, nós podemos perceber que os filhos, eles tampam os ouvidos para os conselhos, os ensinos dos seus pais, mas eles abrem os olhos bem grandes para os nossos exemplos. Prefira deixar um legado como exemplo para os seus filhos do que deixar herança. Deixar uma vida que realmente traz uma história inspiradora, que realmente os seus filhos possam olhar para você e ver Jesus e ver Deus na sua vida. Nós podemos perceber que nesses versículos a qual nós compartilhamos aqui, Deus tem um grande propósito na vida da família, que os seus pais enviem, que os seus pais amem o Senhor de todo o coração, que caminhem nesse amor no seu dia a dia. Se isso realmente está ligado para nós, nós precisamos realmente ter isso no nosso coração, porque nós vamos ensinar aquilo que está no coração. Hebreus capítulo 13 fala muito sobre isso. Eu vou repartir com os outros aquilo que eu tenho. O que eu vou repartir com os meus filhos? O que eu vou compartilhar com meus filhos? Aquilo que está dentro de mim. O que está dentro de mim? A maneira que eu vivo revela o Deus que eu creio. A maneira com que eu sirvo, a maneira com que eu trabalho, a maneira que eu vivo dentro da minha casa revela o Deus que eu creio. Quais são as impressões que os nossos filhos estão tendo de nós a cada dia? E nós podemos perceber que a salvação, o desejo de abençoar todas as famílias da terra, na verdade começa com as famílias. A família de Deus, a família que busca o Senhor. E eu como mãe, eu como pai, realmente acaba sendo um grande desafio, mas eu quero dizer para vocês que configura um grande privilégio de ensinar os nossos filhos sobre o amor de Deus, sobre quando a gente olha para o Senhor, quando olha para a sua natureza e diz: Senhor, eu te amo, eu amo o Senhor com todo o meu coração, eu quero que os meus filhos também sintam isso, mas nossos filhos também precisam ter experiência, mas eles precisam ver em nós esse amor. Eles precisam ver o exemplo, nós pais orando, nós pais buscando a palavra de Deus, nós pais buscando. Esses dias nós tivemos uns problemas com o nosso carro, teve que ser guinchado, teve vários problemas, e aí eu fiquei imaginando: meu Deus, como será agora? Mas aquela esperança viva da provisão do Senhor estava muito forte no meu coração. E aí eu vi que meus filhos falaram: mãe, como é que vai ser? Eu falei: olha, eu não sei, hoje nós não temos, mas eu sei que o Deus, nosso Deus, Ele é um Deus fiel. Ele não permite algo que a gente não consiga suportar. Meus queridos,
no outro dia, eu não tinha visto meu aplicativo de um dos bancos, no outro dia, já estava numa restituição lá da Receita Federal, que eu não imaginava que isso aconteceria e realmente supriu todas as necessidades. No mesma hora, eu gravei, printei e disse: olha aqui, o Deus a qual nós servimos, meus queridos, é o Deus da luta, mas é o Deus da provisão. Nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos buscar o Senhor. Então, lembre de Salmo 78, é muito clássico isso. E não deixe de dizer à sua geração os louvores do Senhor. Aquilo que acontece na sua vida, eu sei que acontece um milagre na sua vida todo dia. Eu sei que você pode sentir o amor de Deus na sua vida todo dia. Diga isso para o seu filho. Experiências vividas e experiências não compartilhadas são experiências inúteis. Se você tem experiência com Deus, Deus te chamou, Deus me chamou para ser testemunha. E o meu filho é o meu discípulo. Meu filho não é discípulo do pastor, do líder, do PGM, não de célula, o que seja. O meu filho é o meu discípulo. E quando eu tenho discípulo, e quando você tem trabalhado, a gente tem trabalhado com essa metodologia, e quando a gente tem discípulos que estão aqui no nosso lado acompanhando, a nossa responsabilidade aumenta. Sim ou não? E quando nós temos alguém que olha para trás e que tem alguém seguindo seus passos, a nossa responsabilidade aumenta, meus queridos. Aumenta. E muitas vezes nós temos visto, eu tenho visto, tenho acompanhado as igrejas, tenho acompanhado irmãos, acompanhado pastores, líderes, missionários de todo o Brasil, e muitos deles têm dito assim: olha, meu filho está longe de Deus, mas eu confio no ensino que eu dei para ele, porque não é eu que transformo, é a palavra de Deus que transforma. Então nós precisamos também obedecer e confiar que todo o trabalho é de Deus. É a palavra que transforma. É a palavra que transforma. E eu preciso acreditar, mesmo que os meus olhos não vejam, mas eu sei que meu Deus é fiel. E mesmo que os meus olhos já estejam fechados, eu posso ver, eu tenho certeza que o Senhor ouvirá minhas orações. Conta-se que algum tempo atrás, os dois irmãos estavam para vender a casa que o pai havia falecido. E eles estavam andando toda a casa, cômodo por cômodo, para fazer uma análise, para verificar a questão de um possível valor para a venda daquela casa. Um estava no quarto, outro estava na varanda, daqui a pouco os dois se reúnem na sala. E quando os dois se encontraram na sala, os dois começaram a chorar. Porque naquela sala tinha um tapete e tinha uma cadeira, onde o pai deles todos os dias orava e buscava ao Senhor e falava: meus filhos, senta aqui, eu vou orar pela sua vida. Os filhos estavam distantes de Deus, muito distantes de Deus, mas só a lembrança daquela cadeira, e de saber que naquela cadeira sentou o seu pai, e que muitas vezes o seu pai lia a Bíblia e orava e consagrava os filhos ao Senhor. Os meus filhos são teus. Aqueles dois se ajoelharam naquela cadeira. O pai não estava mais presente, seus olhos já estavam fechados, mas aqueles dois irmãos se ajoelharam e oraram, buscaram o Senhor, em lágrimas saíram daquele local salvos do Senhor Jesus. Só o fato da lembrança de ver o seu pai buscando a palavra de Deus e confiando no Senhor, só essa lembrança fez com que eles pudessem ter condições de voltar ao Senhor. Ser exemplo, meus queridos, é ensinar com autoridade. Esse pai não estava vivo, mas as suas orações fizeram sentido na vida dos seus filhos, que estavam longe dos caminhos do Senhor. Que tenhamos pais nessa noite, que tenham um coração obediente e que amam o Senhor de todo o seu coração, ao ponto de que mesmo seus filhos estando hoje longe do Senhor, que possam continuar orando, buscando pela vida deles. Talvez tem pais nessa noite, mães nessa noite, que têm se preocupado com a sua geração e com os seus filhos, e que talvez os seus filhos hoje já estão distantes, talvez, do caminho do Senhor. Mas eu quero também chamar a atenção para um outro pai na Bíblia,
que estava nos seus últimos dias, nos seus últimos momentos da sua vida, e que esse pai também buscava o Senhor. É um pai que falhou diante do Senhor. Em 1 Crônicas capítulo 17, versículo 27, Davi ora assim: eu te peço que abençoe os meus descendentes, para aqueles que continuem ter sempre a sua proteção. Tu, ó Senhor, os tenha abençoados, e que tua bênção seja com eles para sempre. Essa é a oração de um pai que acreditava no Senhor. Mas nós bem sabemos os conflitos, as situações dificultosas que nós percebemos, que nós pesquisamos, estudamos na palavra de Deus e vimos que realmente Davi teve. Davi teve muitas situações, muitos conflitos familiares, errou, pecou, ficou longe de Deus, quebrou seu relacionamento com o Senhor. Mas mesmo assim foi chamado homem segundo o coração de Deus. Sabe por que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus? Mesmo que diante dos seus erros, Davi errou e pecou muito mais do que Saul. Mas Davi tinha um coração ensinável ao Senhor. Que nessa noite também nós tenhamos corações de pais, de avós, de tios, de pessoas responsáveis com seus pequenos, que tenham um coração ensinável ao Senhor. Quantas vezes nós podemos perceber quantos salmos que Davi está: Senhor, ensina-me, Senhor, ensina-me, não é isso? Davi buscando realmente o ensino do Senhor, estava com um coração ensinável, um coração que estava diante do Pai, diz: Senhor, eu falhei, mas eu quero que o Senhor me ensina. Senhor, eu falei, olha o cenário, a cena que morreu Saul e o seu filho, os dois morreram juntos na batalha, porque não buscou um coração segundo o coração de Deus, buscando na sua palavra. Meus queridos, talvez você como pai tenha como pais nessa noite, tenha o seu passado repleto de troféus, de honras, mas talvez manchado por alguns fracassos. E nessa noite você tem a oportunidade de avaliar e você buscar no Senhor onde pode melhorar. Principalmente como pai, Deus está pronto a te dar uma nova oportunidade, para que você realmente tenha esse relacionamento com Ele, e que dirija os seus filhos e dirija a sua família diante dos princípios do Senhor. Talvez você tenha um relacionamento quebrado com seus filhos, ou talvez com seu pai, com sua família. Queridos irmãos, quando a gente conhece a nossa família, conhece os nossos filhos, conhecemos os nossos pais, conhecemos a história, tudo que eles já viveram, nós somos muito mais compreensivos com algumas ações e reações que eles fazem hoje conosco. Entre julho e agosto, eu fiquei mais de uma semana na casa dos meus pais. Meus pais moram em Vicentina. Eu fiquei quase uma semana lá. E nessa uma semana eu disse assim: pai e mãe, eu quero conhecer um pouco a história de vocês. Me fala onde vocês nasceram, como vai ser o seu... A gente já conhecia, mas eu quero saber mais detalhes. E eu disse: agora eu vou registrar. Eu quero registrar as histórias. Queridos irmãos, eu quero dizer para vocês que, ao conhecer a história dos meus pais, o que eles viveram, as experiências que eles passaram, como eles foram educados, como eles foram ensinados, e que não tiveram o privilégio que eu tenho hoje de conhecer a palavra de Deus, hoje eu entendo muitas ações e reações que eles tiveram conosco. Talvez muitas ações erradas que às vezes a gente julga, mas por que minha mãe faz isso comigo? Por que meu pai faz assim comigo? Mas quando eu conheci a história deles, Deus me fez ter um coração mais compreensível. E eu digo: eu conheço a palavra de Deus, eu conheço os ensinos que transformam, eu posso quebrar esse ciclo, eu não preciso levar isso para os meus filhos, porque a palavra de Deus que está em mim, ela me transforma e ela pode mudar toda a situação, e posso colocar a presença de Deus na vida dos meus filhos, e por que não na vida dos meus pais também. Deus te dá sempre uma oportunidade. Eu estou lendo um livro chamado Perdoando Nossos Pais, Perdoando a Nós Mesmos. Quantas pessoas nós podemos perceber aqui, talvez você não precisa levantar a mão, mas que tem talvez uma situação conflituosa com o seu pai, com a sua mãe ou com o seu filho, e que precisa resolver. A palavra de Deus, ela é a resposta para todas as situações.
E Deus pode direcionar o seu coração para Ele. E saber que Ele pode perdoar, Ele pode mudar, Ele pode transformar, Ele pode encher o seu coração de amor. Porque o que faz a gente amar as pessoas que estão ao nosso redor não é o nosso próprio amor. É o amor de Deus. Quando você tem um relacionamento com Deus, você vai perceber que esse amor enche o seu coração e você vai ter condições de relacionar com as pessoas que estão à sua volta. A maneira como que eu relaciono com as pessoas à minha volta revela o nível de relacionamento que eu tenho para com Deus. Qual o nível de relacionamento que eu, como mãe, como pai, tenho para com Deus, para que possa realmente tratar os meus filhos de uma maneira que possa conduzi-los a eles ter as experiências deles no Senhor. Nós precisamos ter o nosso coração que realmente tenha essa disposição de viver os ensinos do Senhor, de amar o Senhor, para que a gente tenha condições de alcançar os nossos filhos. Porque quando nós compartilhamos a palavra de Deus, hoje nós lemos a palavra de Deus e temos aqui tantos desafios de alcançar as nossas crianças, alcançar esses pequeninos, de chegar no coraçãozinho deles. E nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é perfeita, e a palavra do Senhor renova, revigora a nossa alma. A palavra do Senhor, os ensinos do Senhor são justos. Os ensinos do Senhor nos dão alegria. Os ensinos do Senhor te dão alegria no seu coração, renova a sua alma. Se não faz isso na nossa vida, como vai fazer na vida dos nossos filhos? Né? Essa deve ser a nossa preocupação, meus queridos. Que essa palavra realmente fique guardada, firmada no nosso coração. Quando nós falamos em Salmos 78, Salmos é muito clássico, para que nós tenhamos condições de compartilhar o que Deus faz na nossa vida e compartilhar com os nossos filhos. Filhos, olha, nós estamos passando por essa e por essa situação, mas nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Filhos, nós estamos passando por esse diagnóstico dessa situação da nossa família, mas nós podemos confiar que o Senhor também pode nos dar força ou vencer essa situação. E quando o Senhor fizer, e se o Senhor não fizer, porque sempre Deus responde, compartilhe com seus filhos, compartilhe com eles. Sempre nós fazemos isso em casa. Mesmo o Felipe casado, na sua casa, lá no seu apartamento em Dourados, mas nós compartilhamos, filho, olha, estamos passando por isso, mas nós estamos orando, nós estamos acreditando. Filho, olha só, não aconteceu o que nós esperávamos, mas Deus fez isso. Essa foi a resposta do Senhor. E aí, hoje o Felipe fala, mãe, como que é difícil agora, a gente tem que ter um orçamento financeiro, olha, nós precisamos pagar isso, aquilo, outro. Pois bem, você vai viver agora as suas experiências. Busca o Senhor, diante de toda a situação, Ele é um Deus da provisão. Você vai colocar diante do Senhor a sua vida, a sua família. Você precisa agora buscar o Senhor e ter as suas experiências e confiar realmente no agir do Senhor. Meus queridos, nós podemos perceber que no Salmo 78 nós temos vários ensinos, e esses ensinos acabam orientando a nossa família para advertir do pecado, orientando os nossos filhos para que eles possam realmente ter uma confiança no Senhor. Conte à nova geração os louvores e os feitos do Senhor. Nós temos parado em casa na hora do café da manhã. Hoje de manhã, no café da manhã, conversamos sobre o que o pastor falou aqui agora à noite. E a gente precisa conversar com os nossos filhos, conhecer os nossos filhos, o que está na mente deles. Nós tenhamos também essa convicção que a fé realmente recebida do Senhor no nosso coração, ela precisa ser disseminada, impactar a geração a qual nós estamos aqui sobre os nossos cuidados. E aí fica o nosso desafio. O que nós estamos fazendo para influenciar os nossos filhos? O que nós estamos fazendo para impactar essa nova geração? O que nós temos feito? Nós temos compartilhado as lutas, os desafios? Temos compartilhado os grandes feitos do Senhor? Hoje nós temos o que comemorar aqui no Brasil. 404 anos de reforma, nós temos o que comemorar. Mas eu quero dizer para vocês um dado alarmante, que infelizmente
a Europa não tem a comemorar. A Holanda não tem a comemorar. Na Europa, na Holanda, nós temos templos vazios desde 1960. Não tem mais gente frequentando. Os templos estão sendo fechados e vendidos e se tornando museus ou boates. Sabem por quê, meus queridos? Porque os pais deixaram de ensinar uma geração para os seus filhos. Basta uma geração. Basta uma geração. A Inglaterra, que era vista como um dos grandes avivamentos, chamados de John Wesley, Charles Spurgeon, John Stott, hoje, infelizmente, é chamada a terra de Richard Dawkins, o patrono dos ateus. Eu lembro que quando Billy Graham foi visitar lá o museu onde era a casa de John Wesley, Billy Graham estava praticamente em 1940, foi visitar esse local. Então Billy Graham de joelhos estava ali e pedindo: Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, porque John Wesley foi responsável por um grande reavivamento ali naquela região da Inglaterra. Então Billy Graham buscava o Senhor: faz de novo, Senhor. E depois de muitos anos nós pudemos acompanhar ali um grande avivamento que Deus usou a vida de Billy Graham para alcançar muitas gerações. Precisamos buscar a palavra de Deus, mas também buscamos também a sua orientação por meio da oração. Deus pode fazer de novo através da sua vida e a vida dos seus filhos. Deus pode fazer de novo. Queridos, estamos investindo nos nossos filhos. Se os seus filhos hoje estão fora dos caminhos do Senhor, há uma grande probabilidade que os seus netos também estejam longe do caminho do Senhor. É uma preocupação, como o pastor disse, não é com a nossa geração, mas é com a geração futura. Na América do Norte, as igrejas estão murchando, morrendo, porque esqueceram, deixaram de passar o bastão do Evangelho para as futuras gerações. Nós podemos perceber, voltando para a Bíblia, quando 1 Crônicas, sempre Davi, o Senhor recebia as orientações e mandava para Davi. E Davi dizia o seguinte: olha, escolham homens de valor e encarregue todos eles para os cuidados dos assuntos religiosos do templo. E nós podemos perceber que nas escalas, em Crônicas e tantos outros livros históricos da Bíblia está registrado que sempre nomeava o pai e o filho. Então o pai estava na igreja junto com o filho para trabalhar. E assim, nós podemos perceber que esses homens eram homens de valores, porque eles trabalhavam na casa do Senhor juntamente com os seus filhos. E aí, fica para nós esse grande desafio. Infelizmente, meus queridos, nós temos uma outra visão de criação de filhos. Uma criação de filhos que realmente pensa que talvez, eu fui muito oprimido pelos meus pais, agora eu não vou ser tão duro com os meus filhos agora. E a gente percebe que isso está tendo uma situação muito complicada. Está tendo uma geração com dificuldades em todos os aspectos. E às vezes, nós podemos realmente colocar a vida dos nossos filhos, a vida dos nossos netos, diante de uma situação muito complicada. Porque às vezes nós alimentamos as situações ali daquelas crianças somente com a sua alma. A criança está com o brinquedinho, chorando, mas vai começar a chorar, aí você já dá outro brinquedo para ele. Aí tá com aquele brinquedinho, não vai chorar, já coloca, dá outro brinquedo para ele. E a gente está ensinando os nossos filhos a serem assim. E os nossos filhos vão crescer assim, ansiosos, rebeldes, acabam ficando insatisfeitos, porque sinceramente nós estamos ministrando sua alma, suas emoções. As nossas crianças já estão sendo treinadas para receber coisas da alma. E nós precisamos ter essa visão que as nossas crianças precisam também receber no Espírito. Porque na alma é querer, é a vontade, é o sentir, é a sensibilidade.
Mas os nossos filhos, eles também são espirituais. E eles precisam também ser ministrados no Espírito. Porque aquilo que recebemos no Espírito nos leva a crer. Aquilo que a gente recebe na alma nos leva a sentir. Mas aquilo que nos leva, o ensino que leva no Espírito, nos leva a crer. Temos levado os nossos filhos a crer no Senhor, nas providências do Senhor, no perdão do Senhor, no amor do Senhor no seu dia a dia. Levado os nossos filhos a ter as suas próprias experiências. Meus queridos, quando os menininhos estavam aqui na frente, eu lembrei dos meus pais. Quando eu tinha mais ou menos uns 7, 8, 9 anos de idade, eu tinha medo de Deus. Medo. Porque todas as vezes meus pais me chamavam, e eu entendo hoje, por isso que eu falo, eu entendo hoje os meus pais, porque eu conheci a história deles. E eles chamavam nós três, nós somos 3 irmãos, eles chamavam nós 3 e eles falavam o seguinte: olha, aqui é para vocês, filhos, tudo que era de filho, que Deus ia fazer isso, fazer aquilo, sabe? Eu tinha medo de Deus, tinha medo. E eu falava, nossa, com 15 anos de idade eu ainda tinha medo de Deus. Foi só quando eu tive a experiência de Deus na minha vida que isso mudou. Porque o amor de Deus no meu coração lançou fora todo medo. Você já sabe, você tem experiência de Deus no seu coração, na sua vida, que Ele te ama, que Ele te salvou. Não é uma coisa de falar, mas é algo que você sente, é algo que você crê no seu coração. Você tem essa experiência, seu filho tem isso. Seu filho tem a experiência que ele realmente é amado por Deus. E não vou chamar os nossos filhos para que tenhamos condições de ler as palavras de Deus ali. Olha, se você não fizer isso, vai acontecer isso com você. É o que eu tinha. Mas Deus me deu a oportunidade de ter uma experiência tão grande com Ele, a ponto de eu entender que o amor de Deus dele é muito maior do que o medo que eu tinha por Ele. Nós precisamos ter experiência, mas os nossos filhos também, eles precisam ter experiência. Não é crer no seu Deus, é crer no Deus deles, no Deus que Ele realmente, a experiência que Ele tem. Você já perguntou isso para o seu filho? Já disse, filho, você ama o Senhor de todo o coração? É a experiência que os nossos filhos precisam ter. Meus queridos, segundo o posicionamento do mundo, Jesus, Ele foi um derrotado. Porque Jesus, ele diz, eu venci o mundo. Ele não venceu no mundo. Talvez para sua família, de status, ou tantas outras situações aí que o mundo coloca, vencer no mundo é ter carro, ter casa, ter um bom trabalho. Não sou contra isso, porque eu trabalho também para isso. Mas o que nossos filhos precisam realmente é ter Deus na sua vida, ter Jesus, ter o nome dele escrito no livro da vida. Não é ter carro, não é ter casa, ter uma boa faculdade, que vai ter festa no céu. Vai ter festa no céu quando o seu filho dizer, eu acredito, eu sei que eu sou um pecador, e que Jesus me ama, que Ele morreu por mim, e que eu sou dele, eu sou dele, eu sou dele. Ele precisa viver isso. Ele precisa, e eu como discipulador do meu filho, eu preciso também dar oportunidades para que ele tenha essa experiência. Nós temos pensado nisso, irmãos. Às vezes nós temos feito algumas orações, repetindo, mas o que está no espírito dele? O que ele crê realmente no coração? Então pense nisso. É algo muito profundo. É algo muito profundo de contar a história de Davi, que Davi foi lá e matou Golias. Mas é saber contextualizar e colocar, olha, talvez o seu problema é igual ao de Davi. O de Davi tinha um grande problema. Talvez qual o problema que você tem? Contextualiza isso e coloca que o mesmo Deus que derrotou aquele grande gigante, aquele grande problema, pode derrotar o problema que o seu filho está vivendo hoje. Seja na escola, com bullying, seja com qualquer outra situação. E diga, Deus de Davi é o mesmo que está aqui e que Ele vai te ajudar. A gente precisa fazer isso, irmãos. Contextualizar e trazer Deus para dentro do coração dos nossos filhos e da nossa vida. Eles precisam viver essa experiência. Eles precisam. E às vezes a gente fica querendo que os nossos filhos vençam no mundo. Tenha a melhor faculdade, tenha o melhor carro, tenha a melhor roupa, tenha a melhor na medida do possível. Mas o que nossos filhos precisam é de Jesus. Eles precisam de Jesus.
ter a consciência, se eles tiver carro, se não tiver carro, se tiver isso, se tiver aquilo, eles vão ter alegria no seu coração. Porque a alegria de uma pessoa, da alegria que ninguém pode tirar, é a presença de Jesus. É a presença de Jesus. Ninguém pode tirar. E por mais que você tenha, nós vemos aqui a história de Tolstói. Ele tinha tudo na vida dele e ele perdeu o sentido da vida, mas ele só encontrou o sentido na vida quando ele buscou o Senhor todo o seu coração. Quando a fé deu sentido e buscou e encontrou a presença de Jesus, ele teve propósito de vida. Tinha tudo na vida, tudo, tudo. Como diz a Aurinete falando sobre aquelas crianças que são privilegiadas, mas não tem alegria de ser amada por Jesus. Não tem alegria de ser amada por Jesus. Não tem alegria de olhar para o amiguinho da escola. E agora, quantas situações que potencializou os problemas já existentes, que já existiam. As nossas crianças, das nossas casas, das nossas igrejas, eles podem ser bênçãos lá onde estão na escola. E é o seu filho, o seu neto, a criança que tem essa experiência, ela pode olhar para o amiguinho que está triste, que está desapontado, que está sem esperança e dizer: olha, eu posso orar por você, eu posso buscar a Deus por você. Seu filho pode fazer isso, nossos filhos podem fazer isso. Irmãos, não tem coisa melhor no mundo que ver pais, mães que têm os seus filhos que realmente digam: olha, eu vou orar pelo meu amigo. Se ele está dizendo isso é porque tem experiência, ele sabe que Deus pode fazer na vida da menina dele, porque Deus já fez na vida dele. Deus já fez na vida dele. Então, que o nosso coração tenha realmente esse desejo de fazer com que os nossos filhos tenham essa experiência, para que eles conheçam realmente a Bíblia de fato, para que eles possam realmente buscar o Senhor nas suas experiências, para que nós tenhamos jovens apaixonados, fundamentados na palavra de Deus. E nós temos muitas crianças, muitos adolescentes, jovens que amam o Senhor. Ontem à tarde passei um mês trabalhando na Assembleia de Deus de Missões, todo sábado à tarde, ministrando um curso lá, e ontem à tarde apareceu 2 jovens, 2 adolescentes. Irmãos, você precisa de ver que coisa linda. Eu falei assim: olha, missionária, eu quero conhecer mais de Deus, eu estou apaixonado pela palavra de Deus, e eu quero buscar os princípios do Senhor, para que eu possa alcançar a minha juventude, para que eu possa alcançar os meus amigos. Meus irmãos, nós temos jovens, nós temos crianças, nós temos juniores nas nossas igrejas, nas nossas casas, que buscam o Senhor, e eles vão fazer a diferença, eles vão ser a luz, para realmente, quando uma criança fala com outra criança, é outra coisa. Eu com quase 50 anos, vou chegar e falar com uma criança, ele fala: mas você já tem quase 50 anos, né? E aí, mas quando uma criança fala para outra criança, ele diz: nossa, você tem a minha idade, você é criança como eu, e agora você está dizendo isso. O que é Deus? O que é Jesus? O que é orar? O que é falar com Deus? O que é a Bíblia? Quando um adolescente fala para outro adolescente, você não tem noção do impacto que é. Quando um jovem fala para outro jovem, a geração realmente anunciando o que Deus fez na sua vida. Eu finalizo nessa noite com a experiência de um pastor que teve seu filho, e o seu filho foi estudar fora. Esse menino foi estudar fora e ele disse: pai, eu tenho todo o sustento, tem alguém que vai me ajudar, eu tenho a bolsa do estudo. E esse menino estava com 18 anos e ele falou assim: pai, eu quero casar. Eu falei assim: mas como você vai casar? Com 18 anos, estudar fora, vai casar? E como que é isso? E ele disse: olha, eu vou colocar você numa chocadeira, vou colocar você para dar uma amadurecida muito rápido, tipo, como colocar uma banana verde para madurar com papel, alguma coisa assim, dá uma, né? vou acelerar esse processo de amadurecimento na sua vida. Esse menino foi, e ele diz: olha, você tem um orçamento, só que você não vai de dinheiro. 3 meses, queridos, 3 meses, acabou o dinheiro, 3 dias antes de acabar o mês. Só que o pai já tinha feito um acordo com o filho: olha, eu não te mando dinheiro enquanto acabou o mês, tudo bem? Você precisa entender o que é realmente, é assim que a gente às vezes tem feito com o Felipe, e graças a Deus pegou no tranco e foi embora. E aí, o pai acabou o dinheiro,
mas eu não vou mandar o dinheiro para você. Pai, acabou o dinheiro, eu não comi, eu tomei café da manhã, eu estou com fome. E falta 3 dias, e o senhor não tem dinheiro? Não, o dinheiro está na conta, mas eu não vou mandar dinheiro para você. Pai, mas você não faz um jejum, busca o Senhor e você vai vencer isso aí, eu não vou mandar dinheiro para você. E aí, passou aqueles 3 dias, tá, beleza, o pai não ligou, ninguém falou nada, acabou, menino longe de casa, longe do Brasil. E aí, passou-se aquele tempo, e ele disse assim, o pai ainda falou assim, olha, você vai me agradecer um dia por isso. E aí, o menino ficou assim, meu Deus, tudo bem, buscou o Senhor, orou, fez aquele momento de jejum. E o interessante que eles, na verdade, eles não tinham falado nada sobre isso. Depois, passou-se 2 anos, o pai, ele diz o seguinte, filho, como que foi aquele momento? Aí o filho, pai, eu pensei que eu ia demorar muito para ligar para o Senhor e agradecer por aquele momento que eu tive, aquele momento que o Senhor realmente fez com que eu pudesse ter um pouco mais de amadurecimento. E ele falou assim, como é que você lidou com tudo isso? Pai, eu sinceramente eu não levei para o lado da raiva, mas eu tive que dar um voto de confiança, considerando que o Senhor era um pai prudente, um pai provedor, sempre foi na minha vida. Um pai provedor, um pai prudente, um pai que se preocupava conosco, sempre nos incentivava. Então, eu pensei que realmente poderia aprender um pouco e que o Senhor podia ter um voto de confiança e que realmente eu tinha algo para aprender com o Senhor. Então, esse filho levou toda em consideração o que realmente o pai que sempre foi na vida daquele filho e que na verdade ele estava realmente entendendo que aquele momento era o melhor para ele, mesmo sendo difícil para ele. E aí, eles se entenderam e conversaram sobre isso. Depois de algum tempo, meus queridos, aí ainda mesmo assim na conversa, o pai ainda falou assim para ele, olha, tudo bem que você entendeu isso, você aprendeu, conseguiu se organizar, mas eu quero dizer para você, se acabar o dinheiro, não me liga. Tá bom. Passou um tempo, o dinheiro acabou de novo, faltando 2 dias para acabar o mês. E aquele filho falou o seguinte, eu não vou ligar para o pai porque não vai dar certo, ele não vai mandar o dinheiro, como não mandou naquela outra vez. E o pai já tinha falado, olha, se eu tivesse mandado para você o dinheiro, no primeiro mês que eu tivesse acabado o dinheiro, todo mês eu ia mandar dinheiro para você, porque você ia ficar realmente dependendo disso. Só que naquele momento, daquela conversa, depois que passou os 2 anos, o pai falou assim, filho, você precisa viver as suas experiências, você precisa conhecer o seu Deus, e não o meu Deus. Você precisa conhecer a experiência da provisão de Deus na sua vida e não o meu, porque eu tenho minha experiência, você precisa ter a sua. Quando o dinheiro acabar, recorra ao Senhor. Ou talvez se alguma situação, outra situação acontecer na sua vida, não estou dizendo talvez pode ter esse problema financeiro, mas busca o Senhor. Em qualquer situação busca o Senhor. Então ele fez isso. Mas acabou o dinheiro, faltavam 2 dias. Então esse filho falou o seguinte, bom, o jejum, eu não quero mais jejuar, mas ficou aquela memória. Fale com o Senhor, peça ao Senhor, tenha experiência de Deus no seu coração. Esse filho entrou no seu quarto e começou a orar e começou a buscar o Senhor. Deus abriu seu coração para o Senhor. Ele sentiu que Deus estava incomodando ele. Sai do seu quarto e vai lá na cafeteria. E ele, sem dinheiro nenhum, sem crédito nenhum, esse rapaz saiu e foi, entra na fila. Deus falando com ele, entra na fila. Esse moço entrou na fila. Tinha um homem na frente dele. Ele era o próximo para ir no caixa, pagar, para depois pegar a mercadoria. E ele não tinha dinheiro. E ele falou, Deus, por que eu estou aqui?
quando o rapaz da frente, como o homem da frente pagou as coisas dele, ele falou para o caixa: ó, tudo que esse rapaz pegar aqui é por minha conta, eu vou pagar tudo para ele. Aí ele: não precisa, você não veio aqui para comer alguma coisa, não veio aqui só para tomar um café, então tudo que você pegar eu vou pagar. E aquele: não, eu vou só tomar só um café. E aquele homem falou: eu não vou insistir com você. Foi lá, pegou o que? Perguntou para o caixa o que ele sempre come aqui, que ele sempre pega. Pegou, pagou e deu um troco para ele. E disse assim: isso é aquilo que você acabou de pedir lá no seu quarto agora. Você imagina que a fé desse filho não foi fortalecida? A experiência dele. E ele chorando, buscando ao Senhor, agradecendo ao Senhor, porque ele teve a experiência com Deus na sua vida. Meus queridos, que nós tenhamos condições de compartilhar Deus, mas assim também de orarmos ao Senhor para que os nossos filhos tenham experiências deles com o Senhor, para que eles possam vivenciar e dizer: eu sei que Deus me ama, eu sei que Ele se importa comigo. Aleluia. Eu sei. Não tem coisa melhor de ver os seus filhos, os seus discípulos tendo essa experiência com o Senhor. Não tem. E aí eu quero assim dizer para você, talvez você fique pensando: como que eu vou fazer isso com meu filho? Volte ao Senhor, volte à sua palavra. Moisés nos direcionou para a palavra, Jesus nos direcionou para a palavra. Reforma protestante nos deixa o legado para voltarmos à palavra. Busque na sua palavra, busque como um filho. Talvez você fique pensando: olha, como é que eu vou realmente ser um bom pai e uma boa mãe para o meu filho? À medida que você é uma boa filha de Deus, à medida que você é um bom filho de Deus, você será também uma boa mãe e um bom pai para o seu filho. Quando o seu coração estiver voltado completamente ao Senhor, quando essa palavra estiver trazendo refrigério, alegria no seu coração, com certeza se levantará uma geração que ama o Senhor de todo o seu coração, uma geração que fará toda a diferença. E eu e você, como mãe e pai, nós somos abençoados desde o início. Então Deus falou o seguinte: eu os abençoo e multipliquem e encham a terra. Se você é pai ou mãe nessa noite que está nos ouvindo, você é abençoado por Deus. Se você é filho, você também tem essa bênção estendida sobre a sua vida, sobre todas as pessoas da sua casa. Que Deus continue fortalecendo as nossas vidas, o nosso coração. Eu quero encerrar orando. Eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos e a refletir qual tem sido a sua experiência com o Senhor. Você realmente tem amado o Senhor de todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração? Essa palavra traz alegria, refrigério para a sua vida, todos os dias no seu coração, todos os dias, diante das tantas escolhas, decisões, frustrações, conflitos que a gente tem vivido. A cada dia parece que 24 horas acaba se tornando 48 horas, com tantas coisas, tantas agendas, tantas ações, tantas informações. Nessas 24 horas tem tido tempo para que a palavra encha o seu coração, para que você sinta o amor de Deus na sua vida? Você tem tido experiências no Senhor?
Você tem visto que o Senhor tem respondido às suas orações? Você tem visto que o Senhor tem te acompanhado, te amado, te perdoado a cada instante? Você tem visto o agir de Deus, a manifestação do Senhor na sua vida? Então compartilhe. Fala, filho, olha o que Deus fez. Olha o Deus a qual nós servimos. Ele é fiel. Talvez você falhou, você ficou distante dos caminhos do Senhor. Tem algo para resolver com seu pai, com sua mãe, com seu filho. Mas Deus diz a você nessa noite que você pode ter uma nova oportunidade, uma nova chance. Então abrace ela. Conheça a história dos seus pais, conheça a história de vida dos seus filhos. Se deixe conhecer pelos seus filhos e diga: filho, pai, mãe, passamos por isso e isso, mas hoje nós confiamos no Senhor. E nós temos a alegria de confiar, de amar, de seguir o Senhor. Faça isso, para que eles tenham condições de ter essa experiência. Ore, clame ao Senhor, para que seus filhos tenham a experiência deles, para que eles possam conhecer o Deus da sua vida. Se você está disposto nessa noite, como pai, como mãe, como filho, como filha, e que se de alguma forma, de alguma área, Deus tocou no seu coração e falou, e você precisa tomar uma atitude, uma escolha, eu quero desafiar você a ficar de pé agora. Eu já estou aqui, eu estou de pé, e eu quero a cada dia, amar o Senhor de todo o meu coração. Eu quero a cada dia buscar o Senhor e ensinar e ter experiências e compartilhar com as pessoas do meu lado. Se você quer ser exemplo, se você quer ensinar os seus filhos, se você quer realmente receber esse perdão, esse amor, essa nova oportunidade, e também de estender essa bênção para os seus filhos, para os seus pais, para essa geração, e principalmente para essa geração aqui, fique de pé, para que você realmente está como se estivesse dizendo: Senhor, eu quero viver o amor do Senhor no meu coração, a ponto que eu não aguente mais essa palavra na minha boca, que eu tenha condições de compartilhar, de testemunhar e falar os louvores do Senhor. Nos ajude, Pai. Querido Deus, diante de Ti, diante dessa palavra, diante das orientações, das instruções do Senhor, em que nós precisamos realmente guardar o Senhor, guardar a Tua palavra no nosso coração, nos ajude, Pai, como Seus filhos, como pais, fomos comissionados por Senhor, fomos abençoados por Senhor, para ensinar essa geração sobre os Seus feitos, para que essa geração não se torne uma geração dura e rebelde. Tem misericórdia de nós, Senhor, mas que se levante crianças, jovens, adolescentes, juniores, que possam viver as suas próprias experiências no Senhor, e que eles possam ter certeza de que eles são amados por Senhor, perdoados por Senhor, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e que não tem ideologia nem outra informação, nada neste mundo que venha tirar essa alegria, que venha tirar esse ensino, que venha tirar esse propósito, esse sentido de vida que é viver para o Senhor. Porque é só isso, ó Deus, é só isso que nos mantém firme. É desde Moisés, de Jesus e até agora, sempre volte para a palavra que dá vida. Volte para a palavra que dá vida. Deus, direciona o nosso coração para a Tua palavra. Cada pai, cada mãe que está aqui de pé, Senhor, o Senhor sabe os desafios de cada um. Que o Espírito Santo do Senhor esteja atuando, direcionando,
incomodando, porque todo trabalho é seu, todo trabalho é um trabalho de restauração, de cura, de perdão, de fé, em nome de Jesus. Amém. Amém? Voltamos para a palavra, meus queridos. A palavra de Deus. Essa palavra que Gênesis capítulo 1. E Deus disse e tudo se criou. Essa palavra que pode criar um mundo que ainda não existe na vida do seu filho, na vida da criança que está sob os seus cuidados. Amém? É nessa palavra, é nesse nome que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Quem recebeu a palavra, aleluia. Então coloque-a em prática no seu coração. A palavra ela tem que ser não só ouvida, ela tem que ser praticada. É aí que nós vamos entender o poder que está por trás dela. Porque nessa noite essa palavra de renovo, de consolo, de fortalecimento, de despertamento, ela possa realmente fazer diferença na nossa vida, nos nossos relacionamentos familiares, no nosso relacionamento como pais, em relação aos nossos filhos e vice-versa. Amanhã, então começamos a orar às 19 horas. Primeiro ponto, a primeira providência do Salmo 23 é o pastoreio do Senhor. Então, vem amanhã orar sobre essas questões. Venha entender o que é Deus pastoreando a sua vida. Venha